Olá, nono ano. Estou aqui gravando essa videoaula de correção da nossa avaliação final, que vocês fizeram semana passada. Prestem atenção direitinho na alternativa correta, a alternativa que deveria ser marcada. Qualquer dúvida, vocês falem comigo na nossa próxima aula síncrona, tá bom? Na primeira questão, eu falo que um astronauta leva uma caixa da Terra, do planeta Terra, para a Lua. E aí eu quero saber como vai ser o esforço, né, desse astronauta para carregar essa caixa na Lua. Vai ser maior, vai ser menor, vai ser a mesma coisa. Então, o que vocês deveriam saber aí, como conhecimento prévio, que a Lua, a gente viu isso, a gravidade da Lua é muito menor que a gravidade da Terra. É aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, e sabendo que a força-peso é massa, que é invariável, não varia, vezes a aceleração da gravidade, o peso da caixa na Lua vai ser menor, tá? Porque a massa da caixa vai ser a mesma, é constante. Porém, a aceleração da gravidade vai ser menor por conta da força gravitacional da Lua, que é menor. Então, o peso da caixa na Lua vai ser menor. Dessa maneira, o astronauta, ao carregar a caixa, vai fazer um esforço menor, tá? Já que a massa da caixa permanece a mesma, porém o seu peso vai diminuir por conta da menor força gravitacional da Lua. Então, a resposta correta, ó, é a E, tá bom? A resposta que vocês deveriam ter marcado. Essa segunda questão sobre marés, tá? Uma questão bem tranquila, que fala, que eu peço para vocês julgarem, né, a alternativa correta sobre esse fenômeno da maré. Então, a alternativa correta é a B, né? Por quê, Rafa? Porque olhe bem, essa imagem eu trago aqui, inclusive, para ajudar na questão. Ó, a força, ou a Terra e a Lua exercendo a maior força gravitacional, certo? Para promover essa diminuição e aumento da coluna d'água, ou seja, essa maré, essa variação da coluna d'água periódica, tá? Ao longo do dia. Aí, a alternativa A é: a principal causa das marés é a atração gravitacional do Sol? Não. A atração gravitacional da Lua é a maior causa das marés. Por isso que a alternativa B é verdadeira. O Sol influencia? Influencia. Porém, a influência do Sol é menor. Por quê? Porque apesar de ter maior massa, o Sol está mais distante do planeta Terra. Então, a força gravitacional que o Sol exerce sobre o planeta Terra e, consequentemente, sobre seus corpos aquáticos é menor, tá? Por isso que a A é incorreta, por isso que a C também é incorreta, ó, o Sol não exerce nenhuma influência, exerce, porém uma influência menor, tá bom? A D, por que a D é incorreta? As marés altas acontecem sempre em apenas uma região do planeta? Não, tá? Então, a imagem mostra que não, a gente já discutiu isso em sala de aula, e a alternativa é incorreta porque fala que as marés altas e baixas acontecem a cada 2 horas. Não. O intervalo de uma maré alta e maré baixa varia dependendo do local, mas costuma ser de aproximadamente 6 horas, tá bom? Então, a alternativa correta dessa questão 2 é a B. A Lua exerce maior influência nas marés. Essa questão 3 é uma questão discursiva, onde eu coloco, né, em evidência alguns modelos, tá, com seus autores, que propuseram como eram a estrutura dos átomos, tá bom? Como é a estrutura do átomo? E aí eu pedi na questão que vocês escolhessem 3 modelos e que falassem desses modelos, tá bom? Que não precisaria seguir uma ordem cronológica. Muitos colocaram direitinho, colocaram até com datas, então prestem atenção, eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês, tá? Então, eu percebi que muitas questões, muitas respostas dessa questão, vocês não usaram suas próprias palavras, então pesquisaram, usaram outras fontes, tá bom? Então, preste atenção nisso. Eu quero com a palavra de vocês, tá? Com o que vocês aprenderam. Então, quando eu via que a resposta era de vocês, resposta correta, eu dei toda a questão. Quando eu via que era uma cópia, né, de internet, inclusive teve cópias que veio assim a fonte, tá? Então a pessoa nem prestou atenção em relação a isso.
Então, minha gente, por favor, um assunto discutido em sala de aula, onde vocês não precisavam decorar, tá aí os modelos, tá aí as imagens, era só vocês escreverem com as palavras de vocês o que a gente já tinha comentado em sala de aula, tá bom? Então, não vacile em relação a isso, não. A questão 4, eu dou 4 imagens, tá bom? 4 ilustrações, onde cada bolinha representa um átomo. E aí, vocês deveriam entender que, ó, nessa figura 1, a substância, né, é uma substância simples, por quê? Porque é formado por átomos do mesmo tipo. Perceba, todos os átomos são azuis aí, tá vendo? É o mesmo tipo de átomo. Na figura 2, é uma substância composta, porque ocorre a interação entre átomos diferentes. Substância 3, a mesma coisa, é uma substância composta, a interação entre átomos diferentes. Substância 4, substância simples, porque está ocorrendo a interação entre átomos do mesmo tipo. Então, essa questão, vocês precisariam saber o conceito de substância simples, substância composta, tá bom? Olhando essas 4 figuras, e eu peço a alternativa incorreta, então não é pegadinha, certo? Eu coloco em letras maiúsculas, ó, incorreta. Vocês só precisariam prestar atenção para responder a alternativa, tá bom? Então, de todas essas alternativas, a frase que está incorreta está justamente aqui nessa frase, cadê? C, certo? Então, a ilustração 3 apresenta uma substância química simples? Não, ó, composta. Formado por 2 átomos diferentes, sim, mas é uma substância composta e não simples. Todas as outras alternativas, as respostas estão corretas e por isso não deveriam ser marcadas, porque eu peço para vocês a alternativa incorreta, tá bom? Que é essa alternativa C aqui, onde fala que a ilustração 3 apresenta uma substância simples, não é uma substância simples, é uma substância composta, tá bom, minha gente? Essa questão 5, vocês precisam entender misturas, né? A mistura formada por substâncias, interação de substâncias diferentes, que a mistura pode ser homogênea, que a mistura pode ser heterogênea. Sendo a mistura heterogênea, ela tem quantas fases? Ela tem 2, ela é bifásica, ela tem 3 fases, ela é trifásica, ela tem mais de 3 fases, ou seja, ela é polifásica. Então, fizemos alguns exercícios em sala sobre isso, tá bom? E era só vocês colocarem um conhecimento aqui desse conteúdo na questão. Então, observe a representação dos sistemas 1, 2, 3 e seus componentes e assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a D, porque, olhe bem, o sistema 1 apresenta uma mistura heterogênea, trifásica, sim. Por que heterogênea, Rafa? Porque eu consigo ver as substâncias, os elementos que estão compondo, tá? As substâncias que estão compondo a mistura. Beleza, eu sei que ela é heterogênea. Por que trifásica? Porque eu vejo o quê? Eu estou vendo 3 fases, eu tô vendo 3 componentes. Então, eu estou vendo óleo, eu estou vendo a água em estado líquido e a água no estado sólido, ó, o gelo. Então, eu estou vendo aqui aí 3 componentes distintos, 3 fases, óleo, água líquida e gelo. Porém, esse sistema 1 é formado por apenas 2 substâncias diferentes. É formada só pelo óleo e pela água. O que muda a água e o gelo é o estado físico, tá? Então, a água está no estado líquido, o gelo é água no estado sólido. Mas esse sistema só é composto por 2 substâncias, água e óleo. Então, essa é a alternativa correta, tá bom? Rafa, por que a é incorreta? Os sistemas 1, 2, 3 apresentam misturas homogêneas? Não. Todos misturas heterogêneas. O sistema 1 e 2 apresentam misturas heterogêneas bifásicas? Não, ó. Trifásicas, tá? Trifásica. O sistema 1 apresenta mistura heterogênea trifásica? Sim. Formada por 3 substâncias diferentes? Não. Por 2 substâncias diferentes, óleo e água. E a E é incorreta porque fala o seguinte: o sistema 2 apresenta mistura heterogênea com uma única fase. É uma mistura heterogênea? É. Mas se é mistura heterogênea, a gente consegue ver o quê? As fases. Se tem uma única fase, não é mistura heterogênea, é mistura homogênea, tá? Então, eu consigo ver de fases diferentes aqui. É uma mistura heterogênea com 3 fases. Ela é trifásica também, tá bom?
Então, ela não tem uma fase só. Se ela tivesse uma fase só, ela nem heterogênea seria. Ela seria homogênea. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 6. Adicionando sal de cozinha e areia a um copo com água cria-se um sistema o quê? Heterogêneo, certo? Primeiro que é uma mistura, porque eu tenho substâncias diferentes. Agora, essa mistura é mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea, porque eu vou conseguir distinguir a água com sal da areia. A areia mais densa vai ficar embaixo, a água com sal em cima. Beleza, é uma mistura heterogênea. Agora, é uma mistura heterogênea bifásica, trifásica, polifásica? É uma mistura heterogênea bifásica, tá bom? Por que bifásica? Eu só vou ver duas fases. Eu vou ver a areia que está embaixo e a água com sal que se mistura, que fica em cima, tá? Eu não consigo distinguir na água com sal a água e o sal, tá? Então, por isso, é uma mistura heterogênea bifásica. Eu consigo identificar duas fases. Eu consigo identificar a areia e consigo identificar a água com sal. A questão 7, vocês deveriam assinalar de acordo com o conhecimento que vocês têm sobre tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica foi fornecida, vocês não precisariam, lógico, decorar a tabela, ou eu não iria nunca cobrar algo, né, da tabela periódica sem dar a tabela periódica para vocês. Então, coloquei aqui, forneci a tabela periódica na avaliação. Estou perguntando o seguinte, querendo que vocês assinalem a alternativa correta, tá? Rafa, qual é a alternativa correta? Bora lá. O elemento nitrogênio, N, apresenta átomos de nitrogênio com 7 prótons no seu núcleo. Se a gente for olhar aqui o nitrogênio, realmente tem 7 prótons no seu núcleo. Como eu sei, Rafa? Porque eu sei que o número atômico do nitrogênio é 7. Eu estou olhando aqui a tabela periódica e estou vendo. Se o número atômico é 7, isso significa dizer que os átomos de nitrogênio que compõem o elemento nitrogênio contém lá no seu núcleo 7 prótons, 7 cargas positivas, tá bom? Então, essa é a alternativa correta, ó. O que eu percebi, corrigindo a prova de vocês, que muita gente marcou essa questão C, falando que a tabela periódica, ela está de acordo com o número crescente de massa atômica. E desde a aula eu falei, gente, a tabela periódica, ela é feita de acordo com o número crescente, né, em ordem crescente de número atômico, da quantidade de prótons e não de massa atômica, tá bom? Falei isso para vocês. Então, cadê? Se vocês analisarem aqui, tá? Vocês vão ver, né? Sempre olhando da esquerda para a direita, vai chegar um momento que vocês vão ver que não existe essa ordem crescente de massa atômica, certo? Deixa eu ver se eu acho rapidinho algum aqui. 32, 35, 39... Aqui, por exemplo, ó, se eu olho esse elemento índio e olho esse elemento estanho, percebam, a massa atômica do índio é 141,82. A massa atômica do estanho é 118,71, tá? Então, ó, o estanho está depois do índio e tem uma massa atômica menor. Então, percebam, não é um número crescente de massa atômica. E outra coisa, eu nem precisaria ficar olhando aqui os elementos da tabela periódica para saber disso, porque vocês já deveriam saber, né, um conhecimento prévio, antes de ir para a prova, que a tabela periódica, os elementos, eles são ordenados de acordo com o número crescente de prótons, de número atômico, tá bom? Questão 8. Questão 8, questão discursiva, que vocês deveriam colocar apenas o valor da massa que eu estou pedindo. Então, ó, um determinado elemento tem número atômico Z igual a 18, igual a 19, ou seja, tem 19 prótons no núcleo do átomo, tá? E a massa atômica igual a 39. Pronto. Se tem massa atômica igual a 39, se tem número de prótons igual a 19, eu sei que a quantidade de nêutrons desse elemento é quanto? 39 menos 19 é igual a 20. Pronto. O isótopo
desse elemento, o que é o isótopo? É um átomo que tem a mesma quantidade de prótons. Então, o isótopo desse elemento, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, tem P igual a 19 também, número atômico igual a 19. E tem um nêutron a mais. Então, se o elemento que foi dado tem 20 nêutrons, esse seu isótopo tem 21 nêutrons, porque a questão fala que ele tem um nêutron a mais. A questão pede o quê? O número de massa, ou seja, a massa atômica desse seu isótopo. Massa atômica, eu até coloquei aqui na questão, é igual a prótons mais nêutrons. Qual é a quantidade de prótons? 19. Eles são isótopos. E qual é a quantidade de nêutrons? 21. 19 mais 21 é igual a 40. Então, a massa atômica desse isótopo é igual a 40, tá bom? A resposta é 40 dessa questão. Na questão 9, eu dou 4 átomos com seus valores de prótons, seus valores de nêutrons, tá? E peço que vocês assinalem, observem as informações e assinalem a alternativa correta. Os átomos 3 e 4 são isóbaros, então eu tenho que saber o conceito de isóbaro, ou seja, a mesma quantidade de massa atômica. 3 e 4. Ó, a quantidade de massa atômica aqui em 3 é 39. A quantidade de massa atômica do átomo 4 é 40, então essa alternativa é incorreta. Os átomos 1 e 2 são isótonos. O que são isótonos, Rafa? Tem a mesma quantidade de nêutrons, 1 e 2. Não, 1 tem 21 nêutrons, 2 tem 20 nêutrons. Errada. C. Os átomos 3 e 4 são isótopos. 3 tem 20 prótons e 4, 20 prótons. Então, ó, são sim isótopos. Tá bom? Os átomos 2 e 3 são isótopos. 2, 19 prótons. 3, 20 prótons. Tá errada. D. Os átomos 1 e 4 são isóbaros, ou seja, tem a mesma quantidade de massa. Bora lá. 1 e 4. O átomo 1 tem 18 mais 21, 39 de massa atômica. E o átomo 4, 20 mais 20, 40 de massa atômica. Então, a alternativa D também é incorreta. A única alternativa correta é a C, é a alternativa que vocês deveriam marcar, tá? Nessa questão 10, eu dou um esquema de uma tabela periódica e pedia que vocês assinalassem a alternativa correta. Então, vocês deveriam ter, né, o conhecimento de família, grupo, período. Então, família e grupo, ó, as colunas, tá? Parte vertical da tabela periódica. E o período, Rafa, ó, o horizontal, as linhas da tabela periódica, tá bom? O elemento 2 pertence ao quinto período. O elemento 2 ao quinto período. Aí vocês deveriam contar. 1, 2, 3, 4. Pertence ao quarto período. Essa alternativa é incorreta. O número atômico do elemento 6 é maior do que o do elemento 5. Não, o elemento 5, o número atômico é maior. Por quê? Porque o seu número de prótons é maior. E por quê, Rafa? Porque a tabela periódica, ela ordena seus elementos químicos de acordo com o número crescente de prótons, tá? Então, se 5 vem depois do 6, aqui o elemento 5, ó, está aqui e vem depois do elemento 6, o número 5 tem uma quantidade de prótons maior, um número atômico maior. Então, por isso, essa alternativa seria incorreta. O elemento 6 não é um gás nobre, o elemento 6 é sim um gás nobre, tá? Pertence à família 18, ao grupo 18, tá bom? D. O elemento 4 está na primeira família. O elemento 4 está na segunda família, está no segundo grupo. Então, a alternativa correta é a E. Bora entender por quê? O elemento 3, vamos aqui no elemento 3, pertence ao quinto período da tabela periódica. Bora lá. Período, eu sei que são as linhas, tá bom? Horizontal, parte horizontal da tabela periódica. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Realmente, ó, o elemento 3 está no quinto período da tabela periódica. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Meu povo, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, certo? Que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas com essa videoaula. Se por acaso vocês ainda estão tendo dificuldade no entendimento de alguma alternativa, de alguma questão, falem comigo na nossa próxima aula online para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Que eu falo com vocês tranquilamente. Beleza? Ó, um beijo e até nossa próxima aula, viu, gente? Tchauzinho.